e os cabritos à sua esquerda. Então o rei dirá aos que estiverem à sua direita: vinde benditos de meu Pai, recebei como herança o reino que meu Pai vos preparou desde a criação do mundo. Pois eu estava com fome e me destes de comer, eu estava com sede e me destes de beber, eu era estrangeiro e me recebestes em casa, eu estava nu e me vestistes, eu estava doente e cuidastes de mim, eu estava na prisão e fostes me visitar. Então os justos lhe perguntarão: Senhor, quando foi que te vimos com fome e te demos de comer, com sede e te demos de beber? Quando foi que te vimos como estrangeiro e te recebemos em casa, e sem roupa e te vestimos? Quando foi que te vimos doente ou preso e fomos te visitar? Então o rei lhes responderá: em verdade eu vos digo que todas as vezes que fizestes isso a um dos menores dos meus irmãos, foi a mim que o fizestes. Depois o rei dirá aos que estiverem à sua esquerda: afastai-vos de mim, malditos, ide para o fogo eterno, preparado para o diabo e para os seus anjos. Pois eu estava com fome e não me destes de comer, eu estava com sede e não me destes de beber, eu era estrangeiro e não me recebestes em casa, eu estava nu e não me vestistes, eu estava doente na prisão e não fostes me visitar. E responderão também eles: Senhor, quando foi que te vimos com fome ou com sede, como estrangeiro ou nu, doente ou preso, e não te servimos? Então o rei lhes responderá: em verdade eu vos digo, todas as vezes que não fizestes isso a um desses pequeninos, foi a mim que não o fizestes. Portanto, estes irão para o castigo eterno, enquanto os justos irão para a vida eterna. Palavra da salvação. Caros irmãos e irmãs, hoje é o dia de Cristo Rei, essa solenidade em que nós celebramos Jesus Cristo, Rei de todo o universo. Logo no Evangelho de hoje, nós ouvimos a imagem que nós temos do fim dos tempos, quando o Filho do Homem vier em sua glória, acompanhado de todos os anjos, todos os povos da terra serão reunidos diante dele. Essa imagem, como diz todos os povos da terra, está indicando exatamente a celebração que nós fazemos hoje. Jesus Cristo, Senhor e Rei de todo o universo. Esta solenidade foi criada pelo Papa Pio XI no início do século XX. Daqui a pouco completa 100 anos da sua instituição. E ela foi criada por uma razão muito específica, para que as pessoas se lembrassem da origem de toda a autoridade. Existe uma origem da autoridade. Toda autoridade tem uma origem. E essa origem é divina. A Igreja confessa e continua confessando que toda pessoa que exerce o poder de autoridade sobre uma família, sobre uma empresa, sobre uma nação, todas as pessoas recebem essa autoridade de origem divina. E o que se dizia sempre era o seguinte: todos nós, quando nascemos, já nascemos em uma família. Nós não assinamos um contrato dando autoridade sobre alguém. Nós nascemos e nós já nascemos falando papai, mamãe. Existe alguém que já, pela própria natureza, tem uma autoridade sobre nós.
E essas pessoas, que são nossos pais, quando nascemos, recebem essa autoridade pela própria natureza, quer dizer, o Deus que criou a própria natureza. Mas depois disso, eles têm outras autoridades, que são pessoas que foram instituídas para deixar as coisas em ordem. Em princípio, a autoridade existe para garantir a ordem e aqueles que a obedecem para seguirem o caminho da perfeição. Deus, quando criou o ser humano e criou a vida humana, criou para que pudéssemos viver em comunidade e atingirmos a felicidade, a vida eterna. E a autoridade foi criada para isso. Quando aconteceu a ascensão de nosso Senhor Jesus Cristo, nós cantamos e dizemos que Deus entregou a Ele toda a autoridade e o poder. E a partir daí, Ele se torna o Rei de todo o universo. E o que significa isso? Que existe dentro de cada obediência que nós temos, quando aquele que manda com justiça, obviamente, existe um certo ato de culto a Deus que instituiu o mundo de maneira ordenada. Mas ao mesmo tempo que tem essa dimensão, também tem uma outra, que quando nós temos alguma autoridade, precisamos exercê-la ao modo divino, com a justiça e com uma participação da autoridade divina. Essa é a razão da solenidade de hoje, fazer com que aqueles que obedecem, enquanto obedecem, que obedeçam de maneira espiritual e divina, mas sobretudo que aqueles que mandam, quando precisam mandar, que mandem de maneira espiritual e divina. Foi por isso que o Papa Pio XI instituiu essa festa, e nós encontramos na liturgia da palavra algo muito curioso, pois no Evangelho Jesus é rei, todos os povos se reúnem em torno dele, mas na primeira leitura do Salmo ele é chamado de pastor, e aí nós começamos a entender um pouco mais por que nós colocamos ele é rei e também é pastor. Que diferença é essa? Porque esse é um modo próprio de exercer a autoridade. O modo cristão de exercer a autoridade é o modo de pastoreio. É aquele que recebeu a graça divina de que a sua inteligência possa ajudar as outras inteligências. A função da autoridade, quando alguém recebe uma autoridade, é para que a sua inteligência consagrada a Deus favoreça e melhore a vida das outras inteligências. Não são objetos na mão da autoridade, são pessoas que vão ser ajudadas pelo poder da autoridade. É para isso que existe autoridade. É para ajudar a inteligência prática dos irmãos, que é o trabalho do pastoreio. Jesus é rei e exerce o seu ministério, o seu poder como pastoreio, para auxiliar a nossa capacidade de viver. A primeira dimensão da autoridade é exatamente essa: garantir que, com o poder que nós recebemos, qualquer que seja, pequeno ou grande, qualquer poder que seja exercido para favorecer a vida dos outros, para melhorar a vida dos outros. E a segunda dimensão essencial do pastoreio é a capacidade de amar as pessoas com quem estamos conduzindo. Deus instituiu a autoridade dentro de uma família, porque é exatamente ali onde a ordem de mandar vem junto com o desejo de amar. O pai não manda com a intenção apenas de comandar e dizer como as coisas funcionam. Ele manda porque ama. O pai, quando manda, a mãe, quando manda para que o filho seja beneficiado no final. Deus quis que a autoridade nascesse de uma família, porque ali é onde nós encontramos a justiça e o amor. Justiça, porque você vai dizer, filho, não é assim que faz. Amor, porque você não corrige por mania. Você corrige para que ele seja melhor de verdade, que é o próprio daqueles que amam. A autoridade, quando ela é exercida de modo divino, ela conjuga essas duas coisas: justiça, para
para que se faça o certo. Amor para o seu benefício, para o benefício daqueles que estão ali. Foi para isso que nós celebramos essa solenidade, é por isso que nós lemos passagens em que Jesus é o Rei, que está no trono glorioso, e a outra que diz que Ele é o pastor, que está cuidando e indo atrás das próprias ovelhas. Ele é o Rei que garante a justiça, Ele é o pastor que garante o amor para cada um daqueles que tem poder de mando. E exatamente por causa dessa segunda dimensão essencial da autoridade, de todo o poder que nós temos na vida, que nosso Senhor não deixa de falar sobre as obras de misericórdia. Tem gente que interpreta de maneira equivocada as obras de misericórdia e acha que a obra de misericórdia que nós encontramos aqui estava com fome, me deste comer, com sede, me deste beber, estrangeiro, me recebeste em casa. São obras de misericórdia. Dar comida a quem tem fome, água a quem tem sede, acolher o estrangeiro, cuidar do que está nu, do doente, cuidar do corpo das pessoas, a necessidade delas. São obras de misericórdia. Só que tem gente que acredita que para você ser recebido no céu, basta fazer essas obras de misericórdia e ignorar Jesus Cristo. Eu não creio em Deus, mas eu faço obras de misericórdia e logo eu estou salvo. Não é isso que está escrito no Evangelho. Jesus Cristo diz que essas pessoas deram de comer aquelas outras por causa dele. Olha, quando vocês fizeram isso a estes pequeninos por causa dele, ali que você exerceu a obra de misericórdia. A obra de misericórdia não é só alguém que faz um ato de caridade, que faz algo de bom para o outro. Porque isso é possível fazer. Não é isso. É fazer a obra de misericórdia por causa de Cristo. Isso é a virtude da caridade. A virtude teologal da caridade, que nasce no interior do nosso coração, é: eu amo a Deus, e do meu amor a Deus se transborda para o amor ao próximo. E aí eu tenho vontade de tirar daquela pessoa a miséria dela, como se fosse a minha miséria. A misericórdia é o ato que nós fazemos para tirar a miséria do outro, porque quando eu o vejo a minha miséria. É aí eu tiro. Se a miséria é econômica, pois é com dinheiro. Se a miséria é espiritual, pois é com conselho. O que nosso Senhor está falando é que o exercício da misericórdia divina, o exercício da misericórdia dele próprio, passa pela mão daqueles que creem nele. Aquelas pessoas que creem e amam o nosso Senhor, quando fazem o bem aos outros, porque amam, estão exercendo o pastoreio de Jesus naquelas pessoas. Nós somos uma continuação da mão de Deus. Eu sempre falo, e isso pode ser útil, pois olha, nosso Senhor já alimentou todas as baleias do mundo. Todos os tubarões estão alimentados. Os passarinhos do céu também estão. Inclusive, até as enfermidades deles são curadas. Ou por acaso nós pagamos o veterinário de todos os passarinhos do mundo? Nós pagamos o veterinário para cuidar de todas as baleias do mundo? Pois não? Pois estão curados e alimentados. Mas aos seres humanos, Deus quis que a providência divina passasse pela nossa mão. Deus quis que a miséria de outros seres humanos fossem curados por meio da mão humana. Deus quis que a palavra de consolo que nós temos para dar para alguém passasse pela nossa boca. Às vezes, na nossa mão está a oração de alguém. Alguém que se ajoelhou no sacrário e pediu a Deus um consolo, é o seu abraço à providência divina. Às vezes, alguém que foi no sacrário e pediu a Deus uma palavra, é a sua palavra que vai gerar aquilo. E é sobre isso que nosso Senhor está falando. Quando nós fazemos esses bens para os outros, com a palavra, com um abraço, com uma preocupação especial, nós estamos continuando o trabalho divino. E às vezes, a oração de alguém está nos nossos atos. Aquilo que alguém está pedindo a Deus, somos nós que vamos fazer porque o amamos e fazemos de todo o coração. É assim que ele exerce seu reinado. Jesus Cristo
exerce o reinado com justiça e em todas as autoridades que agem com justiça, exerce o seu reinado pelo amor em todas as pessoas que também, com caridade, exercem as obras de misericórdia. O Senhor Jesus nos ajude e com a justiça e o amor que vem dele, entre em nosso coração, nos faça santos e nos leve à perfeição da caridade. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.